Olá pessoal, bom dia. Eu espero que possamos aproveitar as reflexões desta manhã, porque envolve a todos nós, né? Não só o nosso atendido nas unidades de saúde, mas qualquer um de nós estamos propensos a passar pela perda física, né, de alguém muito próximo, que seja amigo, que seja familiares, e até mesmo quando não temos parentesco, laços consanguíneos, nós estamos passando por momentos bastante desafiadores na vida. Vários acidentes, várias catástrofes, então isso não deixa de tocar na nossa sensibilidade, porque todos nós somos portadores de sensibilidade, algumas pessoas mais, outras menos, algumas por alguns assuntos, outras por assuntos que às vezes e situações que não são as mesmas, né, para nós, porque nós somos, ainda bem, seres individuais e cada um reage de uma forma diferente. Eu confesso que quando eu propus essa reflexão, eu fiquei bastante preocupada com relação a como eu traria isso, né? Como eu iria discutir um processo que tem poucas coisas escritas, né? Tem muitos ensaios, algumas teses de mestrado, doutorado, de pessoas que buscaram esse tema para trabalhar com algumas ferramentas, com algumas teorias, né? Tanto que nesse estudo eu encontrei um trabalho sobre a teoria dos papéis de Moreno, né, no psicodrama, relacionado a como trabalhar com as famílias que são notificadas da morte de um parente, né, de um familiar, e que a equipe de busca de doação de órgãos vai falar com essa família. Eu confesso que eu pensei bastante, né, como é que eu reagiria com relação a uma situação como essa. Porque culturalmente nós temos algumas crenças, né, com relação a velório, cuidado com o corpo, né, o respeito com o corpo. Eu me lembro que quando tinha uma disciplina na faculdade que era a biologia, né, que nós tínhamos que manusear algumas partes do corpo, eu me lembro que o tempo todo o professor nos fazia lembrar disso, né? O respeito por aquela pessoa que um dia passou por aquele corpo. E hoje tem muitas peças, né, fabricadas, mas quando você toca a parte de um corpo que já teve vida, não tem como não sentir algo muito profundo, né? Eu me lembro que quando eu peguei o cérebro, era uma coisa assim muito profunda, realmente não dá para descrever, né? Quando você pega um cérebro inteiro para você localizar ali as partes, né? A medicina tem muito mais facilidade com isso, porque acaba o tempo todo eles terem mais acesso. Para nós da psicologia ou da enfermagem, temos algumas, não tanta frequência, né? Mas o mais importante, o que eu percebo, é que todos nós devemos e precisamos respeitar um ao outro, mesmo que aquele corpo deixou de ter movimentos, porque a vida esvaiu-se daquele corpo. E o grande problema que se encontra, né, é a questão cultural de mesmo corpo já com uma vida, né, mantida ali por aparelhos ou por um tempo até que se retire os órgãos, né,
que podem ser doados causa uma certa estranheza, uma angústia, uma desconfiança da família. E por que não a gente lembrar que, e eu sempre falo isso, né? Onde tem ser humano e tem dinheiro, tudo pode acontecer. Então, de vez em quando a gente tem notícias assim drásticas, né? Escabrosas, assim, vender um órgão ou não foi para o doador que estava esperando, mas foi para alguém que tinha mais dinheiro. Então, assim, são questões políticas, não só da saúde, mas são questões políticas, são questões de esclarecimento e educação da população. E também de nós começarmos a avaliar o que fim da vida e o que não fim da vida. Independente da sua crença, da sua religião. Eu fui encontrando algumas falas, né, de uma pessoa, de uma psicóloga que trabalha com um grupo, com a equipe de acolhimento da família que vai doar o órgão. Então a gente viu muitas falas interessantes. Continuação da vida, do ser, né, de um ser. Na verdade, não é uma continuação da vida daquele ser. Aquele ser que doou o órgão, ele encerrou a sua vida ali. Então, várias têm sido as discussões com relação a isso. E muitas vezes nós nos deparamos com esses casos e não sabemos muito como proceder, como continuar, como fazer. Então, quando a gente está passando pelo sofrimento da perda de alguém, né, de uma despedida brusca, principalmente em acidentes, porque quando nós temos uma doença crônica, existe meio que o desligamento daquela vida física aos poucos, né? E mesmo assim, tem horas que a gente sofre muito, porque é uma convivência de longas datas, né? A participação que a pessoa tinha em determinado grupo, tomada de decisões, mas quando se fala de uma morte prematura, né, e de uma forma trágica e inesperada, o sofrimento e a lida com o luto é muito mais difícil. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Uma vez eu li uma frase que dizia exatamente isso. A gente precisa pensar na morte de vez em quando. Não no sentido de ficar triste, depressivo, o que eu vou fazer com meus bens, se é que eu os tenho, né? Para quem eu vou passar algum bem, para quem eu vou dar, não é isso. Mas é de se perceber que uma hora alguém vai embora, né? Alguém vai despedir da gente. E é um processo biológico, natural, e que a única certeza que a gente tem é essa, mas ainda não acostumamos. E eu ainda digo que bom que a gente não acostumou, porque imagina se a gente não se importasse, né? Não sofresse, não manifestasse nenhuma emoção naquele momento. Seria muito estranho, né? Ainda bem que a gente não acostumou com isso. A gente não acostumou com alguém que deixou de falar bom dia todos os dias, alguém que deixou de acordar, de levantar. Então, quando a gente para pensar, será que eu doaria o órgão de um parente meu que sofreu um acidente? Foi com relação à comemoração, né, nesse mês da doação de órgãos, né, do quanto nós precisamos ainda entender como é que funciona, do quanto nós precisamos de estrutura física, tecnicamente, de estrutura de transporte, de uma avaliação tanto da família que está doando, quanto de quem vai receber, não da avaliação no sentido de pode, não pode, mas de como essa pessoa vai ficar. Que esclarecimento eu posso fazer para aquela família na hora que ela está na hora da despedida mais triste. Porque enquanto se mantém um fio de vida, né, fica muito difícil para as pessoas entenderem
Como assim morte encefálica? Ele está respirando, né? Eu estou vendo que o peito dele tá subindo e descendo, o abdômen dele está movimentando. A grande maioria de nós não temos essas informações. Então as pessoas não confiam. E daí vem os desafios psicológicos. Será que eu estou... será que eu não ficaria triste porque eu estou deixando cortar um pedaço do corpo? Tirando um órgão que ele era dele? E muitas vezes, né, a doação de órgãos, ela sofre um decréscimo em função dessas informações que não é repassada com muita frequência, né? Inclusive, nós já temos a questão de doação em vida. Eu posso deixar um documento dizendo que em caso de morte e de uma forma inesperada, não por doenças, e que se for compatível, eu posso doar meus órgãos. Mas nem toda a família é informada e quando são, às vezes eles trazem muito mais para a satisfação da sua emoção do que a vontade do falecido. Então a gente vive muito nessa ponte, né? Mesmo que tenha autorizado a família que toma as decisões depois. Precisa de haver muita afinidade afetiva, muito reconhecimento entre os membros da família para que isso aconteça. Então, o morrer ainda é uma coisa que não nos deixa tranquilo, né? Não nos deixa bem. Tem pessoas que entram em processo de depressão, tem pessoas que adoecem, tem pessoas que passam dias e dias sem alimentar. Teoricamente, né, quando nós estudamos sobre luto, o período aceitável é de 6 meses, 8 meses, 9 meses, um período satisfatório. Após isso, com um agravante de algumas características da pessoa, é possível se pensar num acompanhamento mais próximo, mais profissional. Porque tem pessoas que elas não saem do luto, né? Tem pessoas que às vezes ficam 1 ano, 2 anos, elas não conseguem sair desse movimento. E não adianta a gente chegar para ele e dizer, não, vida que segue, foi bom enquanto durou, seja grato ao que essa pessoa fez. Essa pessoa nesse momento não tem esse entendimento, não tem essa compreensão. Por isso que eu disse lá no começo, né, seria muito bom que nós nos respeitássemos a todos, em toda e qualquer situação. Então, na verdade, alguns papéis que essa pessoa que partiu, ela deixou de desempenhar. E aí torna-se difícil uma substituição. Então, sempre alguém vai dizer, mas não está sendo feito como o fulano fazia. Não, mas ele não faria assim se ele estivesse aqui. Então, essas falas vai fazendo com que as pessoas tenham uma relação com o luto de uma forma diferenciada. E por que eu estou trazendo a questão do luto? Porque quando se fala em morte cerebral e a família é abordada para a possível doação de órgãos, esse período ele se prolonga. O período para o velório, o período para ter aquele corpo entre a família. Por quê? Vai depender de algumas ações externas para a retirada, para o transporte, para o armazenamento desse órgão. Então precisa de haver um tempo. Então entre quando a família é notificada que houve uma morte cerebral, até que haja um convencimento, que se faça todos os procedimentos, esse tempo é prolongado. Não é como se não teve uma morte cerebral e a família decide que vai desligar os aparelhos para que esse tormento se encerre. Isso envolve responsabilidades médicas, né, de toda uma equipe, de todo um procedimento. Então, mais um motivo para nós também nos assenhorarmos desses conhecimentos. Porque, como eu disse, qualquer um de nós estamos
factíveis de passar por isso, né? De uma morte inesperada, se não tem alguém aqui que já passou por isso, né? Um jovem que é atropelado. O jovem saudável que tem uma morte cerebral, todos os órgãos dele podem ser doados. E aí tem toda uma fala, né, sobre a possibilidade de se conhecer a família que está recebendo. Às vezes isso não é possível. E aí eu fiquei me perguntando, né, qual o grau de importância para a família doadora que tem esse contato com a família recebedora. E tem uma outra questão, né? A família doadora pode se perguntar, tá, a gente vai doar na expectativa, na esperança, né? E na crença de que a vida dele continua em outro local. Mas pode haver uma rejeição, pode haver uma morte desse órgão. Então tudo isso faz com que as pessoas entrem num processo de angústia muito grande. Não é uma tarefa simples. Os profissionais que trabalham nesse acolhimento são pessoas altamente capacitadas para essa abordagem. Porque ao mesmo tempo que eles são responsáveis por aumentar, né, a doação de órgãos, eles são responsáveis por manter essa família o mais possível próximo de uma aquietação, de um sentimento de dever cumprido para com aquele ser que faleceu, para com a família que vai receber. Então tudo isso leva-se um tempo. E nessa sociedade que nós vivemos, que tudo é imediatista, esse processo também sofre algumas intempéries. Né? Nós precisamos de ter rapidez para o transporte, isso é uma fala técnica, né? Da equipe técnica. Nós precisamos de uma rapidez no transporte desse órgão quando ele é retirado, a forma de armazenamento, né? O quanto tempo ele vai manter o seu funcionamento até estar em contato com um outro organismo, né? Com outro corpo. Então tudo isso gera uma sequência de sentimentos negativos, ou de sentimentos que naquele momento são vivenciados como negativos. Então, quando se fala em doação de órgão, a angústia e a apreensão tomam conta do espaço nesse momento tão singular. Porque quando a gente para e pensa um pouquinho, né? Quando um idoso precisa de autorização, ou que não precisa ser idoso, né? Mas uma pessoa precisa de uma autorização da família para um procedimento ainda em vida, porque esse procedimento ele corre risco. Sempre, sempre, sempre terão as divisões entre os membros da família, sempre. Uns concordam, outros não, aí os que não concordam se vencem, a equipe médica não pode avançar no procedimento. E aí continua uma saga, né? Um processo que a gente não tem como prever onde vai terminar. Geralmente num prolongamento da vida, numa morte sofrida, em função do não procedimento. Até porque nós nunca sabemos se um procedimento será com bons resultados ou com resultados que a gente não esperava, né? Então é um momento muito, muito ímpar na vida dessas famílias. Então eles precisam o tempo todo estar se preparando para convencer essa família a doar esse órgão. E a família, entre eles, serão sempre aqueles, né? Tem uma fala em um dos textos que eu pesquisei, que a preocupação da família era com a expressão do rosto, porque seriam retiradas as córneas, né? Então, nesse momento, a gente tem uma preocupação de como essa pessoa sentiria se ela estivesse vendo como ela está.
como ela reagiria aos comentários das pessoas que estão no velório. Então, o nascimento e a nossa morte são momentos muito comentados na nossa vida, né? Eu penso que nem todas as fofocas de todas as redes sociais abarcam o quanto nós somos cortejados, né? Amados, benquistos nesses dois momentos, no nascimento e na morte. Os nascimentos com algumas ressalvas, né? Mas a maioria tem esses momentos muito preparados. E quando chega esse momento de se despedir, ainda mais tirar um pedaço do corpo daquela pessoa que eu amo, que eu nunca mais vou vê-la, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito difícil. E a doação de órgãos é um ato nobre. Que nobre, né? Algumas pessoas podem pensar, e eu com isso, né? Nesse momento de dor, eu não quero saber da dor do outro. Principalmente se existe a possibilidade de não ser compatível, de haver uma rejeição e se perder. Só que nesse momento nós podemos pensar o seguinte, que da mesma forma que esse recebedor pode perder o órgão por uma rejeição, ele também pode perder a vida dele. E atos nobres e altruístas, nós estamos aprendendo a fazer isso. A nossa jornada, a nossa caminhada é muito no sentido de visualizar essas possibilidades. Porque em uma sociedade que nós fomos formatando, onde cada um é por si, esse momento fica difícil. Revendo algumas pesquisas, nós estamos entre os países que mais fazem busca da doação de órgãos. Em algumas filas, né, existem mais pessoas, mas ainda falta o esclarecimento e a forma como conduzir esse processo. Então a captação, ela existe, poderia existir mais. Mas ainda precisamos lidar com essas questões emocionais, familiares, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de ser altruísta e nobre, passa 1000 coisas pela cabeça daquelas pessoas que ficaram. Então, o desejo de algumas famílias, né, de conhecer, nem que seja de longe, quem vai receber. A gente já viu muito isso, né, nas redes sociais. Algum tempo depois, as pessoas vão se encontrar ou se procuram, né, para saber como é que a pessoa está depois que ela recebeu o órgão. Como se realmente a vida daquele que faleceu, que doou o seu órgão, continuasse naquele lá. Mas aí são questões e discussões filosóficas que a gente não vai entrar nesse momento, e cada um tem o direito de pensar da forma que é melhor para minimizar a sua dor, a sua saudade da ausência, a ausência afetiva, né, os cuidados. Eu não sei se algum de vocês conhece a doutora Teresa Gouveia, né? Ela tem sites e escreve sobre luto. São histórias muito interessantes da gente entender. Ai, mas luto é muito pesado, isso é ruim. Todos nós já passamos por vamos passar ainda, a menos que a gente morra antes, mas alguém vai passar pelo nosso luto. Então são questões biológicas que a gente precisa pensar nelas e por isso mesmo valorizar a nossa vida. Várias vezes já trouxe aqui a reflexão da gente pensar como nós estamos lidando com a nossa vida, como nós estamos cuidando de nós, como nós estamos nos amando, né? E eu encontrei um site americano, né, que tem algumas colocações sobre os prós e os contras de uma doação de órgão.
Então lá tem uma dificuldade no sentido de que o doador, dependendo do procedimento, ele precisa de um afastamento médico também. Porque ele precisa de cuidar, porque ele vai ter um decréscimo, né, nos seus componentes químicos, ele precisa de um repouso, ele precisa talvez até de uma cicatrização. É um repouso de uma cirurgia. E eu achei interessante que lá a dificuldade é exatamente a questão financeira econômica, porque os empregadores não mantêm uma licença para o doador se cuidar. Eu achei interessante isso, né? Então, o que é um ato nobre e altruísta de doação em vida tem esses detalhes políticos, econômicos e sociais que interferem na maior captação. Aqui eu não encontrei nenhuma colocação com relação a isso, né? Mas falta esclarecimento. Nós não temos uma lei ou um atestado médico, um afastamento para o doador em vida, mas também não tem muito esclarecimento. Na pesquisa que eu fui levantando, né, para estudar sobre o tema, achei poucas coisas. Isso nos traz a percepção de que precisamos aprofundar no assunto. Porque se nós temos filas de espera e se nós temos mortes todos os dias, nós precisamos pensar com mais cuidado nisso. E como profissionais de saúde que somos, né, nós precisamos pensar numa mobilização, pensar em políticas de saúde, de políticas mesmo, diretrizes, porque senão fica alguns serviços desligados do restante. Então a gente tem uma central de captação de órgãos, mas como é que estão as políticas de chegar esse órgão recebido até ao recebedor necessitado? Então precisa de alguns esclarecimentos nesse sentido, para a gente lembrar disso, né, como um fato que faz parte das nossas vidas. Então, como eu havia colocado, né, o prolongamento do período de luto, o prolongamento do período de velar para enterrar, então tudo isso interfere nessa captação e deixa essa família bem desequilibrada emocionalmente. Algumas pessoas colocam, né, a questão da oração, do recolhimento, até que se passe todo esse processo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, né, a falta de escolha para doação, é que muitas famílias, ao doar, elas gostariam de saber para quem elas estão doando e elas escolherem. Mas aí é interessante que nessa fala tem a questão da fila. Então, por exemplo, se eu quero doar, né, o órgão de um parente meu para uma pessoa que na fila, né, de espera, que eu mais simpatizei ou que eu achei que seria melhor, ela pode não estar nos primeiros lugares de espera. Eu achei isso interessante, né, da gente parar e pensar que a partir do momento que eu dou algo, eu tenho que me desligar para que os meus sentimentos de sofrimento sejam menores, porque senão eu fico me apegando, né, a uma situação e eu não deixo a vida acontecer como ela deveria. Então são discussões que a gente precisa retomar mesmo, né? Então se nós temos um mês que comemora, né, uma data que comemora a captação de órgãos, a importância disso, que a gente possa esclarecer, inclusive nas nossas rodas de conversa, entre as equipes e, por que não, entre os nossos atendidos, né, entre a comunidade que participa das estratégias de saúde da família, porque tudo isso pode acontecer.
E muitas vezes se perde por falta de esclarecimento e do que vai acontecer, né? Porque a preocupação em estar velando um parente que teve o corpo violado ainda causa sofrimento. Então a gente tem que pensar nessas coisas com mais carinho, né? E nós temos um agravante que eu já mencionei aqui, a questão das pessoas não enxergarem com bons olhos a questão do transplante. Exatamente por aquela situação que eu coloquei, de que às vezes pode haver desvio dos órgãos, pode haver um comércio, pode haver ações que não estejam realmente direcionadas à questão da saúde pública. Então, na dúvida, a família não aceita. Por isso que todo fazer nosso com relação à doença, com relação à saúde, precisa ser muito sério em todos os sentidos. Desde uma escuta qualificada até a um diagnóstico e a manutenção desses cuidados. A questão é, nós estamos num corre-corre tamanho que muitas vezes nos falta isso. A gente cumpre uma tabela, cumpre um script, sem colocar muita emoção positiva naquele fazer. Muito do que nós fazemos ainda é muito automático. Por isso o nosso adoecimento. Nós estamos adoecendo com maior frequência, primeiro porque nós fizemos caber 60 horas dentro de 40 e fizemos caber dentro de 24 horas, 48 horas. Então nós não temos uma saúde psíquica e física para o trabalho de acordo com aquele assistido que chega para ser atendido possa receber realmente essa qualidade. E nós já falamos muitas vezes nisso aqui, né? Como é que nós estamos nos cuidando e como é que eu me proponho a ser antes de um técnico e de um excelente profissional, um ser humano acolhedor. Então a gente precisa sempre buscar algumas possibilidades, né? E dúvidas com relação a isso. E para a gente fazer isso, nós precisamos, com esclarecimento para o nosso usuário, nós também precisamos o tempo todo nos atualizar. Então, educar e conscientizar a população, né? De que às vezes nós podemos estar ajudando outras pessoas a ter uma vida melhor, né? Sair da sobrevida para uma vida. E isso leva-se um tempo, por quê? Porque no lugar de sermos altruístas, nós somos egoístas. Dizer, não, eu perdi o meu filho, por que eu vou deixar que outra pessoa tenha vida ou viva melhor? Sabe, essa troca, né, parecendo um menino birrento, brigando. Ainda falta algum caminhar nosso no sentido de sermos realmente altruístas, de sermos condescendentes com algumas situações. O que seria a comunicação aberta? Dizer exatamente o que acontece. O que pode acontecer? Olha, a sua família, né, perdeu fisicamente essa pessoa, ela está em morte cerebral e alguns órgãos dela podem ser, com a qualidade de saúde que ela manifestou, né, pode ser doado para outras pessoas. Mas pode ser que esse órgão se perca num procedimento. E pode ser que essa pessoa venha realmente a morrer. Então, de uma forma clara, mas afetuosa, ter essa comunicação com as pessoas.
Quando eu sei exatamente o que vai acontecer, a nossa tendência, né, bem frisada, a nossa tendência é entender. Muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade no começo. Às vezes o acolhimento precisa ser feito 2, 3 vezes, não é da primeira vez. Porque naquele momento tem uma parte da família que vai conversar com outra parte da família que não está presente, tem os mais próximos, os parentes diretamente ligados, tem outros, então tem uma série de fatores que intervêm que eles precisam ser analisados. Dá tempo para essa pessoa, para essa família pensar. E são equipes, são pessoas que todos os dias lidam com isso, né? Com a expectativa de conseguir um órgão saudável para alguma doação, mas a grande maioria é onde não. Porque nós ainda não temos essa clareza da importância de doar o órgão para alguém. Que não é o fato de tirar aquele órgão daquele corpo que aquela pessoa está sofrendo, o que ela ia pensar, como é que ela vai agir. Há algum tempo, né, foi liberado, foi criada a possibilidade de doação em vida e você poderia colocar na sua RG. Ouvi várias pessoas falando assim, eu fazer isso? Vai que o povo me mata exatamente só para tirar o órgão. Só que não funciona assim, né? Não é matar para tirar o órgão. Porque para que você possa ter um órgão retirado para doação, você precisa estar internado, ter morte cerebral, não é a morte física de imediato que vai dar tempo, né? Todas as vezes. Então não tem esclarecimento. E aí nós vivemos nos mitos, nas desconfianças, e aí a gente vai se perdendo. Essas pessoas precisam de acolhimento o tempo todo, né? Nós já colocamos isso aqui, e esclarecimento sobre o processo. O que vai acontecer com o corpo? Não é o corpo todo que vai ser dilacerado. Vai ser feita uma cirurgia e uma retirada. Por que vai retirar? Porque aquele corpo ele vai entrar num processo de falecimento total. Mas enquanto existe ali uma possibilidade, né, dessa pessoa recuperar, o que não é impossível, né? E as pessoas que têm crenças, que têm as suas práticas religiosas, elas realmente têm essa dificuldade. Então, todo tempo precisa que essa equipe esteja pronta para um não. Em situação de medo, perda, estresse e conflito, cada pessoa responde de maneira diferente. Por isso que eu sempre falo, né? Ainda bem que nós somos diferentes. E quando a gente precisa decidir sobre alguma coisa, principalmente se eu vou doar o órgão de alguém meu que acabou de ter uma confirmação de uma morte cerebral, é muito difícil. Porque a primeira pergunta que vem, e se ele pudesse viver de novo? Então imaginem o medo dessa pessoa de estar autorizando retirar o órgão de um parente dele, que no seu sentimento mais profundo imagina que ele pode reviver. E aí tem um estresse muito grande. Essa pessoa já está com dor da saudade da despedida, ela está com a dor da separação, ela não consegue concatenar as ideias de uma forma que às vezes o tempo útil de vida do órgão naquele corpo não suporta. E aí perde-se. Porque cada um de nós vamos reagir de uma forma. Tem gente que fala, não, gente, tranquilo, vamos, deixa seguir, ele foi muito bom, convivemos bem, mas isso é uma minoria, porque não é uma prática ainda, né? Esperamos que a gente vá
caminhando no sentido de perceber a importância disso e de termos políticas mais claras com relação a isso. Então, quando nós temos dúvidas com relação a algum processo, algum procedimento, quando a gente está vivo mesmo, né, que pode decidir, nós temos dificuldades em entender. Imagina tirar um pedaço de alguém muito querido meu. E aí é que entra a nossa sensibilidade para com a família recebedora, né? E da nossa consciência de que estamos fazendo o correto. Mas demora-se um tempo razoável para dar conta, né, disso tudo. Para essas famílias, a doação é bem descrita em palavras comumente utilizadas como forma de acalentar a dor e prolongar a vida de outras pessoas. Algumas têm essa consciência, né? De que ao despedir daquele ser que ela ama, mas que tem a possibilidade de ajudar alguém a viver, são justificativas que às vezes auxiliam muito, né? Naquele momento. Mas precisa ter um esclarecimento bastante tranquilo para que depois ela não entre num processo de culpa porque autorizou cortar aquele corpo. Então, assim, essa atitude são atitudes de uma educação social, de uma educação religiosa, de uma crença na vida, uma crença na vida do outro, de respeito à oportunidade do outro. São valores que a gente vai construindo ao longo da vida. Alguns outros mais, outros menos, mas nós vamos construindo de alguma forma. Algumas vezes nós não queremos sofrer. Outras vezes nós sofremos, mas sabemos que é por uma boa causa e que o outro vai conseguir. Então esses desafios, né, agora revendo, né, toda essa fala, toda essa reflexão, eu diria que são desafios também do psicólogo, do médico, da equipe que faz o acolhimento da família e que trabalha numa central de captação de órgãos. Os desafios psicológicos deles também não são pequenos, porque eles estão ali para desempenhar um trabalho, para apresentar números como todos nós outros, né? Nós temos aí épocas do ano que tem que apresentar relatórios de todos os números de PSE, de quantidade de vacina aplicada, quantas doses desperdiçadas. Nós lidamos o tempo todo com o número. E essa equipe também. Essa equipe precisa ter uma persuasão e um acolhimento qualificado de extrema importância. Então esses desafios também chegam até eles com um peso muito grande. Então eu acredito que são equipes, são pessoas, são profissionais que precisam muito de um suporte psicológico, um suporte pela própria vida. Porque eu penso que muitos deles fazem a mesma pergunta, né? E se fosse comigo? Como é que eu agiria? Até porque eu não tomo a decisão sozinha, né? Precisa de conversar com a família, precisa de envolver outras pessoas. No discurso de alguns familiares atendidos por meio da doação de órgãos, apresenta a possibilidade de continuidade de vida de seus entes. É nisso que eles acreditam. Então, no momento em que apontam essa possibilidade do pedaço do filho ou com a capacidade de dar a vida a outras pessoas, deparam-se com a continuidade da vida doente pelo órgão. E aí, dê-se o nome que quer, né? Mito, crença, qualquer coisa. Mas nesse momento, essa mãe, esse pai, ele precisa se apegar a alguma coisa. E nesse momento, o que mais vem à cabeça das pessoas é dar continuidade da vida do meu filho
através de alguém. Quando, na verdade, se nós pararmos para pensar, todos nós estamos, de uma forma ou de outra, doando a nossa vida e recebendo a nossa vida de alguém. O que nos falta é isso, né? Esse desacelerar, essa introspecção, essa meditação e lembrar que o tempo todo nós estamos doando e recebendo doações. Mas o que a gente aprendeu por doação? Dar alguma coisa material. E não necessariamente. Veja o exemplo de um abraço verdadeiro. Às vezes você está super mal e chega uma pessoa e te dá um abraço com a melhor das energias que naquele momento ele pode te doar. Isso é real. Então, quando nós paramos um pouquinho e pensamos no desacelerar das nossas agendas, né? No desacelerar dos nossos fazeres, a gente começa a perceber a importância dessa vida e a importância de que eu possa ajudar alguém a continuar a vida dele. Estamos caminhando para isso. Eu penso que isso é o que de fundamental pode acontecer para nós. Então as nossas realidades elas vão se cruzando e isso chama-se doação. Na revista brasileira de psicologia, né, de psicodrama, tem alguns artigos bastante interessantes. E eu achei essa colocação muito boa para a gente sempre pensar. Sempre há a possibilidade de criação. Sempre. Mesmo que nós estejamos bem chateados, né, tristes com algumas coisas, a gente precisa lembrar do nosso potencial criador. Mesmo com as limitações físicas que a morte impõe, trabalhando com a criatividade humana a fim de reavivar sua capacidade de lidar com as dificuldades, reconhecer-se e construir-se ante as perdas. Nós perdemos o tempo todo, mas também ganhamos o tempo todo. Quando nós precisamos lidar com essa situação de perdas, vamos lembrar o que a gente ganhou. Ainda somos muito apegados às perdas somente. Mas a natureza nos prepara também para receber. Cabe a nós abrirmos os nossos corações, as nossas mentes, rever as nossas atitudes de vida, para saber que mesmo tristes e sofrendo, nós podemos criar. Nós nascemos com esse potencial. Precisamos só desenvolver. E lidar com a dor e o sofrimento do outro é uma grande descoberta. Descoberta de que somos capazes de acolher alguém. E acolher humanamente, acolher bem acolhido, não tem preço que pague a pessoa que foi acolhida. Então a gente precisa lembrar sempre dessas possibilidades. Seja em doação de órgãos, seja em doações de alguma forma, até de uma presença, sem ao menos dizer nada. Aproveitando que ainda estamos em setembro, muitas vezes nós precisamos de uma presença escalada. Nós estamos vivendo uma sociedade muito barulhenta. E quanto mais barulho eu faço, menos eu escuto o meu silêncio interior. E o meu silêncio interior ele é fundamental para a minha sobrevivência. Muito obrigada. Gratidão.